leram a palavra. Quando ele se pôs a ler a palavra do Senhor, toda a congregação se colocou de pé e prestaram atenção, tanto homens como mulheres. Então houve um temor só na posição que Esdras tomou, se colocar no púlpito para falar da palavra do Senhor. E nós vemos aqui, irmãos, que essa foi a maior reforma que Neemias fez em Israel, em Jerusalém. Foi a maior reforma de restauração. Foi trazer a palavra de Deus novamente para o conhecimento do povo, porque o povo já estava disperso, o povo já tinha sido cativo, o povo veio de volta novamente para Jerusalém, e o povo aprendeu muitas crenças, muitas religiões, teve outros conhecimentos de Deus, e eles passaram, principalmente os mais novos, a deixar um pouco as coisas do Senhor. Mas o povo, ele estava sedento, ele queria alguma coisa que ficasse marcado no coração deles, que era o temor a Deus. Então isso trazia para o povo arrependimento das coisas que eles tinham conhecimento e tinham deixado. Então o que aqui nós vemos? Que Neemias, como o sacerdote e escriba, ele se prontificou a trazer para o povo o conhecimento das Escrituras do Senhor. Hoje nós temos os nossos pastores, nossos obreiros, que são homens incumbidos de trazer ao conhecimento da igreja a palavra do Senhor naquilo que realmente a igreja tem que caminhar, tem que andar para alcançar a glória do Senhor. Porque se não houver uma direção, não houver quem direciona, quem ensine, quem doutrine, o povo se dispersa. O povo passa a crer em coisas vãs, ou passa a crer em tudo que ouve. Então nós nos reunimos na igreja para que nós possamos voltar a nossa consciência, o nosso ser na palavra do Senhor. Então por isso que nós nos reunimos toda semana. Nós nos reunimos 3 vezes por semana. Aqui, vamos colocar assim, o que nós temos de rotina: terças, quintas, quartas-feiras. Algumas das igrejas têm consagração pela manhã e outras igrejas não têm, tem somente terças e quintas, sábados e domingo. Mas é o ajuntamento que o povo faz para poder ouvir a palavra do Senhor. Mas o que nos traz aqui, irmãos, de interessante e que vai fazer nós crer e ter temor no Senhor, não é só um simples ajuntamento. Não é só um simples, hoje é dia de eu ir na igreja, hoje eu vou cultuar o Senhor. Não, o povo tem que estar sedento, seu coração tem que estar ardendo para falar: hoje eu vou adorar o meu Deus. Hoje eu vou estar na presença do Senhor Todo-Poderoso. E é diante desse Deus que tem que haver reverência, é diante desse Deus que tem que haver santidade, porque o Senhor diz que é necessário que nós nos aproximamos dele, mas não vamos aproximar diante do Senhor de qualquer jeito, não. Nós temos que estar santificados, porque o Senhor fala assim para nós, através da palavra dele, que nós, como servos do Senhor, temos que nos santificar, porque isso é que vai fazer com que nós entramos na presença do Todo-Poderoso. Então aí os irmãos falam: como vamos nos santificar com tantas coisas? A nosso dia a dia, essas coisas que a gente passa no dia a dia, vivemos num mundo tão agitado, mas nós, como diz a palavra do Senhor, como verdadeiros adoradores, sabe, e já aprendemos, e temos que procurar aprender muito mais a adorar o Senhor em espírito e em verdade. Temos que procurar nos aproximar do Senhor com santidade, com reverência, porque isso é que vai agradar o coração do Senhor. Não é de qualquer jeito. Quando nós estamos durante a nossa semana, a gente fala assim: temos que tirar um tempinho para adorar o Deus Todo-Poderoso. Temos que tirar um tempinho para entrar no nosso quarto, fechar a nossa porta. Não, o Senhor diz: em todo tempo. Em todo tempo sejam alvas suas vestes. Em todo tempo temos que andar em santidade, em reverência,
desse mundo, porque nós somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Nós somos comprados, resgatados por um Deus poderoso que nos amou e enviou o seu Filho unigênito, e através do sangue dele nós fomos purificados. Nós lavamos as nossas vestes no sangue do Senhor Jesus Cristo, e branqueamos as nossas vestes, e temos que branquear todos os dias. Entrar diante do Senhor e falar: Senhor, me perdoa, lava minhas vestes no sangue do Cordeiro, me torna mais alvo do que a neve, mais branco que a pura lã. Nós temos que ter esse sentimento, irmãos amados, de nos reverenciar a esse Deus para nos aproximar dele cada dia. E a maior necessidade da igreja, da nação, de cada um de nós, irmãos, é a palavra de Deus. Porque a palavra do Senhor é que nos purifica, é a palavra do Senhor que nos santifica, e é a palavra do Senhor que nos faz adquirir fé. A palavra do Senhor diz assim que nós temos que vir e ouvir a palavra do Senhor, e ouvindo a palavra do Senhor nós vamos adquirir fé. Então nós precisamos disso, igreja, confiar no Senhor e saber que Ele transforma o nosso ser, transforma a nossa vida. E é de dia em dia e é de glória em glória. A palavra do Senhor diz assim, que é quando estamos no caminho, igreja. Por isso que nós estamos ainda aqui em cima dessa terra. Por isso que nós viemos à casa do Senhor todos os dias, porque nós estamos no caminho. E no caminho nós vamos deixando as mazelas, deixando as coisas que não agradam o Senhor, e vamos nos purificando para poder encontrar com o Senhor nos ares. Precisamos disso, irmãos, enquanto é tempo. A palavra do Senhor fala que é no dia a dia que nós vamos deixando as coisas que não agradam o Senhor para trás. A palavra do Senhor diz que Jesus Cristo é o caminho para ser andado. Então é nesse caminho que a igreja do Senhor está percorrendo e está andando para se libertar das coisas desse mundo, para poder ter uma vida de glória com o Senhor. Se esse mundo, uma vez eu ouvi uma pessoa falando assim, olha, se viver no céu, se precisa morrer, ou se precisa deixar esse mundo, eu não quero, porque eu vivo tão bem aqui nesse mundo, irmão. Se ela já bebe assim, vamos colocar essa pessoa que eu ouvi ela dizendo, imagina na glória que há de vir. Aonde o Senhor tem preparado coisas grandes e que nossos olhos não viram, nem subiu ao nosso coração, nem os nossos ouvidos ouviram. Porque o que nós lemos nas Escrituras são coisas que o Senhor já colocou e ainda tem muito além daquilo que Ele tem reservado para nós. Então não podemos deixar passar. Deus moveu então o coração do povo, aqui como nós lemos na palavra de Neemias, para buscar o Senhor. Foi o Senhor que moveu. Então a gente sempre ouve isso, é o Senhor, igreja, que te impulsiona a vir para a casa dele. É o Senhor que te impulsiona a vir adorar o Senhor. Porque se fosse de nós mesmos, nós não teríamos coragem, queríamos ficar em outros caminhos, ou em outros cantos mil, como dizem. Mas não, o Senhor nos impulsiona a vir adorar Ele. Porque o Senhor tem prazer na sua alma, o Senhor tem prazer na sua vida, o Senhor não quer que nenhum deles se perca. Então procura a igreja do Senhor, a vir todas as vezes que você puder na casa do Senhor, como diz o salmista, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Tem que haver gozo, tem que haver prazer, tem que haver alegria de reunir diante desse Deus que é santo. E para estar diante desse Deus que é santo, esse povo ele veio e se reuniu para ouvir a palavra do Senhor. E é como nós estamos aqui, igreja do Senhor, reunidos para ouvir a palavra do Senhor quando ela vem. Sempre nós ouvimos isso, está escrito, ela faz aquilo que primeiro tem que ser feito. Ela não volta vazia, não. Primeiro ela visita os corações, sonda os pensamentos. E o Senhor ainda nos ensina como o salmista, vê se há, Senhor, algum caminho mau. Peça ao Senhor, Senhor bendito, tira de mim, me purifica, muda o meu ser, porque
porque o Senhor nos quer santo, nos quer lavado, nos quer remido para podermos estar aqui adorando Ele. Não é de qualquer jeito, porque se nós estamos aqui neste lugar, a cura, a santificação, a dons espirituais para a igreja, a salvação, a libertação, porque o Senhor está na casa. Então, Senhor, um só coração, uma só fé, um só amor para estar diante desse Deus. E o Senhor então desce com a tua graça e enche a casa dele de glória e de bênção e daquilo que nós desejamos. Aleluia. Então o povo aqui, como nós vemos na palavra, se reuniu. Ele se reuniu para ouvir a vontade do Senhor, a palavra do Senhor. Mas o povo teve vontade e disposição. E é o que nós temos hoje em dia, a igreja. Vamos para a igreja, a gente arruma 1000 desculpas. Olha, hoje eu tenho isso, hoje eu tenho aquilo outro. Mas igreja, nós temos que nos dispor. Porque se nós não nos dispor para vir, para ouvir, para cultuar o Senhor, as coisas terrenas vão nos prender. E nós vamos ficando ocupados com as coisas dessa vida. E o Senhor não quer isso. O Senhor quer que nós tenhamos comprometimento com a palavra dele. O povo aqui que nós vemos, ele se comprometeu quando Ezra ouviu e ainda falou assim, que eram todos que podiam entender. Então o Senhor, ele não fala para aqueles que não entendem. Então nós temos que procurar abrir, aguçar os nossos ouvidos para entender o que o Senhor quer falar conosco. A palavra do Senhor é bem clara. Ela diz para que Ele fala com aqueles que têm entendimento. Então não vamos ser tolos de vir à casa do Senhor, entrar e sair do mesmo jeito. Ah, não entendi nada, não ouvi, não cultuei. Não! Senhor, dá-me sabedoria, eu quero ter entendimento, porque eu estou diante da grandeza desse Deus todo-poderoso. Temos que procurar ser sábios, temos que procurar sabedoria. E a palavra do Senhor diz aqui que ele, ao ler a palavra, houve temor no coração do povo. Então não é de qualquer jeito, igreja, que nós ouvimos a palavra do Senhor. É com temor. E a palavra ainda nos ensina que o temor é o princípio da sabedoria. Não é nem a sabedoria que o Senhor quer distribuir para nós, mas já é um começo, já é um princípio. Você tem que ter o temor, reverência de estar ouvindo esta palavra do Senhor, a qual os homens de Deus se dispõem a estar trazendo para ensinamento e crescimento da igreja. A maior necessidade da igreja é que os homens venham conhecer a palavra. Essa é a necessidade que a igreja tem hoje e vai continuar tendo. Se nós não pregarmos a palavra com sabedoria, com fidelidade, ela vai continuar vazia. E a maior necessidade que as pessoas têm é de ouvir a palavra do Senhor com entendimento, igreja. Então nós precisamos, homens, mulheres, não sou eu porque eu estou aqui, qualquer um dos irmãos que estão aí sentados, podem estar também sendo cheios da graça do Senhor e trazer a palavra do Senhor, não digo num púlpito, mas para o seu vizinho, para o conhecido seu. E essa palavra que vai transformar, uma palavra cheia da graça do Senhor, vai trazer entendimento aos ouvidos daqueles que ouvem e vai trazer vida e conhecimento. Então a necessidade da igreja é que a igreja possa ter crescimento no conhecimento da palavra. É uma das necessidades da igreja. Nós não vamos ficar do mesmo jeito e do mesmo tamanho. A igreja vai crescer, a igreja vai aparecer para o mundo, sabe? A igreja do Senhor é isso que ela precisa. Ela cresce no conhecimento e ela vai poder se mostrar para o mundo e através da sua vida o Senhor Jesus é conhecido. Porque você não nasceu para ficar, não foi escolhido para ficar sentado dentro de uma igreja só ouvindo, não. Nós fomos chamados para aprender e levar essa palavra adiante e fazer que o nosso Deus seja conhecido. Então o seu entendimento vai fazer com que você possa transformar a palavra que você ouve
continua, igreja, trabalhando no mundo e nas vidas das pessoas através daquilo que você tem para passar para ele. Então, igreja do Senhor, nós temos que ter essa fidelidade com o Senhor. Temos que ter esse entendimento no Senhor Jesus. Que nós viemos aqui trazer o que para o Senhor? Um culto de adoração, um culto de sabedoria, porque fala-se que tem que ser um culto racional, um culto vivo, com sabedoria. E nisso o Senhor enche cada um de nós. E quando nós estamos cheios, igreja, nós vamos passar para outras pessoas. Nós não vamos ficar guardando aquilo que nós temos. Então a igreja do Senhor é para se encher de conhecimento, se encher de sabedoria e poder transmitir essa palavra viva e eficaz ao mundo, para que o mundo também tenha conhecimento. A Bíblia, ela é o anseio do povo. Então vocês pensam, somos só nós aqui? Não. Quantas pessoas lá fora precisam e querem ter ansiedade de conhecer a verdade, como nós conhecemos. E essa verdade que você conhece, essa verdade que você veio aprender nessa noite, você tem que aprender também para poder ensinar a outros o caminho da salvação. Nós precisamos aprender a crescer e fazer com que a palavra do Senhor seja divulgada, a palavra do Senhor seja espalhada para outras pessoas também poder conhecer o Senhor Jesus. Nós precisamos, como o povo disse aqui em Neemias que nós lemos, o povo tinha os ouvidos atentos, estavam ali com os seus ouvidos atentos para ouvir e aprender. E nós precisamos disso cada vez que nós viemos aqui, cada vez que nós nos reunimos diante do Senhor. Nosso ouvido tem que estar atento, igreja, como o povo aqui, eles estavam sedentos, querendo ouvir, querendo aprender. E quando você se enche dessa graça, igreja, passe adiante. Mostra esse Deus tão maravilhoso que nós servimos, esse Deus tão grandioso que veio ao mundo através do seu Filho Jesus para nos dar direito de salvação e outros também poderem alcançar a salvação. Nós precisamos, igreja, despertar a nossa mente como foi despertada a mente do povo aqui, com a palavra de Deus. Nós lemos aqui no versículo 2, 3 e 8 também, que foi uma explicação lógica. Neemias, ele explicou claramente para o povo, explicou para o povo com entendimento, e o povo então pôde absorver o que estava sendo ensinado. E foi feito aquilo para reavivamento da igreja. Então, igreja, quando nós nos reunimos, quando a igreja se reúne, tem que haver uma graça especial no nosso ser para chamar a atenção do nosso Deus. E o Senhor, então, transformar a palavra dele em bênçãos para a nossa vida. Às vezes a gente fica esperando do pregador. Desculpa, irmãos, o pastor fica tossindo, mas às vezes a gente fica com a garganta seca também. Mas, irmãos, a gente precisa aprender, ouvir atentamente aquilo que o Senhor quer com anseio, sabe? Querer aquilo realmente que entra, penetra em nosso coração, para ver mudanças aqui dentro. Ter mudança, transformação aqui, irmão. Nós podemos transformar outras pessoas. Porque como nós queremos ensinar a outros se nós ainda não aprendemos? Como queremos mudar outras pessoas se nós ainda continuamos do mesmo jeito? Não, o Senhor Jesus nos resgatou, mudou, moldou as nossas vidas no caráter de uma pessoa digna de ser filho de Deus, de ser servo do Senhor. E nós, como igreja do Senhor, como servos do Senhor, transformados, mudados, moldados pelas mãos do grande Criador, que é o nosso Senhor, temos que passar isso adiante. Mostrar para as pessoas que há um Deus no céu que se importa com o povo da terra. Há um Deus no céu que foi preparar morada não só para esse grupo, mas para todo aquele que nele crê. E nós temos que
abençoar o povo, igreja. Tem que haver adoração. Aqui no versículo 6, onde nós lemos, Esdras fala, e o povo responde num sonoro amém. Quer dizer, o povo estava inteirado, ouvindo. E quando ele leu aquilo, caiu tão gostoso no coração do povo, que o povo, numa só voz, aqui como nós lemos, num sonoro amém, eles levantaram a mão para adorar e para se mostrar diante de Deus. Glória a Deus. E é o que a igreja precisa. Nós precisamos aprender isso, igreja. Adorar o Senhor com essa graça. Adorar o Senhor de todo o coração, de todo o entendimento. Nós estamos diante de um Deus vivo, diante de um Deus poderoso. Como o pastor estava falando. E ao direcionar a mão, e não é uma mandinga, mas é um fato, é uma coisa que o Senhor nos instrui. E ele falou de dar 7 voltas em volta da igreja. Eu lembrei também que a minha mãe morava em Nazaré Paulista. Só que a minha mãe, quando ela mudou para Nazaré Paulista, ela foi morar de aluguel. E quando ela chegou ali naquele lugar, o homem tinha várias casas. E nós queríamos uma casa que ficasse bem no centro. Não, ele jogou minha mãe para Cafundó. A gente fala que é para Cafundó. Era num lugar bem longe, bem no meio do mato, bem distante. E ainda a estrada era de terra. E é quando chovia que a gente ia lá visitar minha mãe, que era difícil. O carro para entrar não entrava, não subia. Uma vez nós estávamos no carro, precisamos descer do carro, porque o carro não subia, só subiu o motorista e nós a pé. Quando chegamos na casa da minha mãe, todo molhado, ninguém estava de guarda-chuva, estávamos de carro, chegamos molhados, todos cheios de lama. Aí nós olhamos e falamos, gente, sabe o que nós vamos fazer? Eu, estava minhas cunhadas, meus irmãos, quando nós passarmos em frente àquela casa, que é a primeira casa da esquina que nós achamos bonita, e pensávamos que a minha mãe ia ficar ali, nós vamos orar, direcionar a nossa oração para aquela casa. Aí nós começamos, toda vez que nós íamos lá, nós direcionávamos, nós colocávamos a nossa mãe para dizer, a minha mãe ainda vai morar nessa casa em nome de Jesus. Irmãos, não deu muito tempo. A pessoa que estava na casa saiu e a minha mãe foi morar naquela casa. Glória a Deus. Mas nós direcionamos, nós passávamos ali e estendia a mão. Essa casa ainda vai ser da minha mãe. Aí nós passávamos outra vez, essa casa vai ser da minha mãe. E assim foi feito mesmo. Sabe? Tem que haver temor, tem que haver graça, tem que haver realmente reverência, porque isso mexe com o coração do nosso Deus. Glória a Deus. E o nosso Deus atende a oração do povo. O nosso Deus, ele atende a petição do coração do povo. E é isso que nós aprendemos, isso que chama a nossa atenção aqui na palavra do Senhor. E quando Neemias reuniu o povo, houve esse temor, houve essa reverência. Igreja, então é isso, sabe? Isso caiu tão gostoso no meu coração. Eu falei, Senhor, nós vamos cultuar, nós vamos adorar. Temos que ter a mesma reverência, a mesma comunhão, o mesmo prazer, a mesma paixão, porque estamos diante do mesmo Deus. Glória a Deus. Precisamos disso. Isso atinge a emoção do povo. A palavra do Senhor atinge a emoção do povo. Aí nós falamos assim, como atingiu a emoção? Porque naquela palavra que ele deu, houve choro, houve quebrantamento. O povo começou a olhar para dentro de si, ver aonde eles estavam pecando. Eles reconheceram o pecado deles. Então eles teve quebrantamento e teve arrependimento. Eles choraram, um choro verdadeiro, um choro que moveu o íntimo deles. E isso moveu o coração de Deus. Aleluia. Houve então uma transformação, uma mudança, igreja, no local aonde Neemias estava ali orando. E nisso foram 7 dias. 7 dias de festa, todo dia em orar. Então, os nomes que eu li foram as pessoas que, como colocou
ocasião os obreiros que estavam ajudando ele, Matitia, as Badana, esses homens também, cada dia liam a palavra, porque não era só um, era como nossa igreja, por isso me chamou a atenção. É um dia um obreiro, outro dia outro pastor, mas todos vêm falar do amor de Deus, e a igreja que se reúne é para isso, para ouvir atentamente e crescer espiritual. Então é o que nós fazemos. Eu falei, Senhor, é isso que nós fazemos. Vamos cultuar o Senhor, vamos adorar o Senhor. Desperta em nós essa chama, Senhor, para que possamos aprender a adorar o Senhor em espírito e em verdade. Então houve alegria, houve uma restauração da alegria. E no versículo 10, a gente vê já lá no finalzinho, depois quando os irmãos continuarem, quiserem ler essa palavra, porque a palavra do Senhor, ela vai movendo nossos corações. Quando nós lemos a palavra do Senhor, há crescimento espiritual em nós. Então nós vemos aqui que as festas foram celebradas com alegria. A alegria, irmãos, como diz a palavra do Senhor, ela mexe com o nosso ser, ela mexe com o nosso ser. Quantas pessoas não procuram alegria no mundo? Quantas pessoas não querem a felicidade? Mas nós temos a felicidade em Cristo Jesus. Para que mais procurar aonde mais? Se o Senhor é a alegria em pessoa. E o Senhor diz que a alegria dele é a nossa força, igreja. Quer ter força, quer ter graça. Alegra o coração do Senhor, porque essa alegria nos dá força. E a alegria que eu dividi aqui, ela tem 3 aspectos da alegria. Uma, ela é uma origem divina. A alegria do Senhor, essa não é uma alegria circunstancial, momentânea, sentimental. É uma alegria de Deus, cheia de glória. Não é uma alegria qualquer, ela vem de Deus, ela vem cheia de glória. O segundo aspecto da alegria que eu também separei, ela tem um conteúdo bendito para nós que somos do Senhor. Nós precisamos dessa alegria do Senhor, porque ela já vem cheia de coisas do céu. E ela diz aqui que Deus não é apenas a origem, mas Ele é o conteúdo dessa alegria. O povo se regozija não apenas em estar na presença de Deus ou por causa de Deus, mas porque nós sabemos que Ele é Deus. Por isso nós já se alegramos, porque nós sabemos quem é o Deus que nós servimos. Não apenas por causa de Deus, mas em Deus, pela sua graça, pelo seu amor e os seus dons. É na presença de Deus que há plenitude de alegria. É aqui na igreja do Senhor, isso tem que haver em nós. Quando nós estamos reunidos, tem que haver plenitude de alegria. Tem que haver gozo, regozijo, porque nós estamos diante do Deus poderoso. Igreja, eles aprenderam a cultuar esse Deus com esse ânimo, com essa alegria. Glória a Deus. E o terceiro efeito aqui que eu separei da alegria também é um efeito glorioso. A alegria do Senhor é a nossa força, como já foi dito. Quem conhece essa alegria não olha para trás, como a mulher de Ló, que bebe das fontes. Quem bebe dessa fonte da delícia de Deus, ele não procura outras fontes, porque quem procura outras fontes são secas, são, como diz assim, poços entulhados. Igreja não tem prazer, mas a alegria do Senhor ela é uma fonte inesgotável. Amém. E nós precisamos, igreja do Senhor, ter obediência à palavra do Senhor, ter temor à palavra do Senhor, para atingir a vontade de Deus para as nossas vidas. Glória a Deus. Nós precisamos, igreja, aprender. E se queremos restauração para a nossa igreja, se queremos, igreja, que haja santidade, salvação, libertação, crescimento, nós precisamos dessa restauração em nós. Se a palavra do Senhor não está fazendo efeito mais em nós, opa, vamos acender uma luzinha vermelha e vamos falar: Senhor, eu preciso disso. Eu não posso ficar seco, eu não posso ficar sem nada, porque eu estou diante de uma fonte inesgotável. Ei, igreja, vamos despertar para buscar esse Deus, para
grande. E quando nós buscamos esse Deus tão grande, igreja, nós vamos encontrar sempre novidades das nossas vidas. Sempre, igreja. A gente fala assim que antigamente a gente se via muito a milagres. Outras pessoas eram curados, cegos, paralíticos. Havia antigamente, não, o nosso Deus não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje, continua eternamente. É esse Deus que estamos servindo. Então vai haver a igreja do Senhor. Quando a igreja do Senhor se despertar para prestar este culto verdadeiramente em adoração ao nosso Deus, aqui, igreja, não vai caber ninguém. Porque o Senhor, a palavra do Senhor diz que é Ele que vai fazer com que outros vão chegar à casa do Senhor. Sabe? Porque o Senhor é Ele que faz com que as pessoas sejam atraídas. Então nós temos que fazer isso. Buscar o Senhor com sabedoria, com alegria. Servir esse Deus de pronta vontade. Não obrigado, não por obrigação, mas por prazer. Sabe? Animar o nosso ser em Cristo Jesus. Buscar o Senhor Jesus Cristo enquanto se pode achar a igreja. A palavra do Senhor é bem certa. Se é enquanto se pode achar, a verdade é que não vamos poder mais achar esse Deus. Então não vamos ficar dormindo, não vamos deixar passar essa oportunidade que o Senhor está dando a cada um de nós. Então vamos aprender, igreja, sempre com este povo, com essa leitura que nós fizemos, buscar a alegria do Senhor, porque essa alegria do Senhor ela nos dá força. E se houver muito grande alegria, o mundo estará alegre. Sabe por quê? Porque a igreja contagia o mundo. É a igreja que leva Jesus, que leva Deus para ser conhecido lá fora. Então essa igreja vai atrair as pessoas, como o salmista diz, que nós somos aqueles que saímos tristes, semeando a semente, mas nós voltamos com alegria, jubilando. E nós precisamos, igreja, disso, sermos renovados, transformados, sair com alegria, levando a palavra do Senhor, para que a palavra do Senhor possa ser conhecida entre as nações, entre os povos. E a palavra do Senhor, ela traz uma alegria cheia de glória, foi o que nós vemos na palavra do Senhor. O povo alegre, ele se torna mais forte. Olha aí, nós vamos nos tornar mais fortes na palavra do Senhor, na bênção que o Senhor tem para cada um de nós. E o Senhor, Ele é a nossa força. Quando você está alegre, a força de Deus, ela vai te entusiasmar cada vez mais. Meu Senhor, sabe, igreja, a gente vai ter cada vez mais prazer. Hoje é dia de culto, aleluia, vamos para a igreja. Hoje tem trabalho, aleluia. Quando não tem, ai meu Deus, não vai ter nada hoje. Nós ficamos querendo mais. E é isso que nós precisamos, em Cristo Jesus, renovar o gozo do Espírito Santo em nós, sermos transformados, igreja, de glória em glória, para que o nome do Senhor possa ser exaltado entre cada um de nós, e como diz a palavra do Senhor, entre as nações. Então, que a palavra do Senhor encheu meu coração de gozo. Quando eu falei, Senhor, o que eu falo? Quando o pastor falou para mim, eu já tinha me preparado, eu já tinha me falado e eu já estava me preparando. Mas aí quando chegou, eu falei, Senhor, não veio nenhuma palavra, não veio nenhuma palavra. Eu acho que o pastor me esqueceu, porque ele nem falou mais nada. Quando foi hoje que eu encontrei ele, falei, Senhor, pastor, o senhor esqueceu? Aí ele, esqueceu do quê? Aí eu joguei para ele o beijo. Hoje o irmão vai para o lar nacional. Você vai para o lar nacional. Falei, Jesus, ele não esqueceu. Mas, irmãos, quando o Senhor, ele colocou essa leitura no meu coração, desde o começo, eu procurei assim, sabe, falar, Senhor, será que eu consigo passar o que o Senhor colocou no meu coração? Espírito Santo, será que eu vou conseguir transmitir o que o Senhor encheu meu coração de gozo? Igreja, nós precisamos disso. Precisamos desse gozo espiritual, para que quando é lido um versículo, você já se alegra. É como diz, basta um pingo. Para quem sabe ler, já é letra. Quando falar do Senhor, aleluia, glória a Deus. Porque isso já é vida para nossas
Então, igreja, que a palavra do Senhor seja transbordante nesta noite Glória a em cada Deus. coração, para ensinar a cada um de nós a servir esse Deus melhor e adorar esse Deus com Aleluia. perfeição. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus.